Professora Valdiana Gomes, mais uma aula de língua portuguesa, gramática. E antes de irmos para a indicação da agenda, vamos fazer a nossa acolhida. E hoje eu trago uma reflexão para vocês sobre uma palavra tão importante na nossa dinâmica de vida, de ensino, que é a solidariedade, tá bom? A solidariedade é um ato de bondade com as pessoas, seja ajudando alguém menos favorecido que você, ou seja, tendo empatia com um colega. Você está sendo solidário. Tratar com importância a existência do outro é a essência desse ato. Embora, muitas vezes, o valor da solidariedade seja reconhecido, nós sabemos que não é tão fácil praticá-lo, não é verdade? E incentivar outras pessoas a fazerem o mesmo. Ser solidário é agir com o coração, sem outros interesses, o que para muitas pessoas acaba sendo um desafio. Você costuma ser solidário? Essa relação de frases, de questionamentos que eu estou fazendo, leva você a fazer essa reflexão? Como tem sido o seu sentimento de solidariedade nesta pandemia? Neste tempo de isolamento, você tem sido solidário com alguém? Tem ajudado alguém? Então, você faz aí a sua análise, tá bom? Aí a orientação da aula de hoje, nós vamos começar a correção da atividade gramática, que foi proposta na aula passada, que vai ser da 167 a 171, tá bom? Vamos para a explicação das expressões que causam dúvida, né? Na página 83 a 86, tá certo? Então, vamos lá, né? Lá na página 167 a 171. Olha aí. Lê este poema de Carlos Queiroz Teles, tá certo? Insegurança máxima. Ser ou não ser, ter ou não ter, comer ou não comer, beber ou não beber, viajar ou não viajar, beijar ou não beijar, vestir ou não vestir, sair ou não sair, amar ou odiar, dormir ou acordar, brigar ou namorar, passear ou estudar, aceitar ou protestar, afinal ou encarar. As grandes dúvidas desta vida. Será que eu sei o que eu sou? Será que eu sei o que eu quero? Será que eu sei o que eu sinto? Será que essa cuca confusa, cheia de isso ou aquilo, será? Será que é isso ou aquilo? Então, na verdade, aí na agenda tem a correção da atividade, mas nós já resolvemos no vídeo anterior. Então, eu começo nessa aula de hoje só fazendo esses apontamentos mesmo. Se causou alguma dúvida, né? Se você leu, que provavelmente ele é um adolescente, tá certo? Aí eu fiz, só retomando com vocês, né? Eu fiz a questão número 1, fiz a número 2, tá certo? A número 3, a 4 e a 5. E eu parei, né? E por isso que a gente vai dar quantidade, aí tem correção, na 169, tá certo? No item B, né? Eu havia combinado com vocês, eu li o texto para que vocês se localizassem, tá certo? E a gente faz agora a correção a partir desse item B, que é da página 169, tá bom? Então, pega aí sua gramática, já identifiquei o texto, já fiz a leitura, né, para que não ficasse tão descontextualizado e tão esquisito. E a gente faz agora. B. Conclua. Que importância tem a conjunção ou para a construção da ideia do conflito existencial em que se encontra o eu lírico, né? A gente percebeu que o eu lírico ele é um adolescente, por isso fiz questão de ler o texto. Aí você vai dizer, ao mesmo tempo que reforça a ideia da incerteza vivida pelo eu lírico, a conjunção ou dar a entender que a vida nos obriga a fazer escolhas, opções, já que é impossível conciliar todos os nossos desejos, certo? Então, de novo, ao mesmo tempo que reforça a ideia da incerteza vivida pelo eu lírico, a conjunção ou dá a entender que a vida nos obriga a fazer escolhas, opções, já que é impossível conciliar todos os nossos desejos. O eu lírico, em sua trajetória de vida, precisa optar por algumas coisas e abrir mão de outras. Troque ideias. Você acha que o ser humano, para crescer e amadurecer, precisa necessariamente abrir mão de algumas coisas? Por quê? Então, pessoal, é um bom momento para você pensar, né? Nesse próprio momento que a gente está vivendo. O que a gente abrir mão, né? Do convívio, mas a gente está abrindo mão desse convívio por algo banal ou pela nossa própria vida, né? O que está sendo hoje mais importante para nós, além de tudo? Dinheiro, posição, né? O que a gente tem aprendido, né, com essa pandemia? Então, né, você pode relacionar sua resposta a isso aí. Aí nós vamos dando continuidade aí embaixo na página 169 com sua gramática. Eu já comecei isso aqui no outro vídeo, né? Quem tem dúvida, retoma lá o outro vídeo. Nesse eu começo lendo o texto, retomando, mas a correção ela realmente só acontece a partir da 169, porque eu já havia feito as outras páginas com vocês. Aí vem semântica e discurso, aí traz aí um anúncio, que vai ser importante para que você possa responder a questão 1 e 2. Aí você vai ler
todos os detalhes do anúncio, da imagem, tá certo? Para que a resolução ela não cause nenhuma dúvida. Aí vamos lá na página 170. Acompanha comigo. Ó. Na página 170, primeira questão. No enunciado verbal que aparece em destaque no anúncio, há uma conjunção implícita, né? Ele não está lhe perguntando, ele está lhe dizendo. A. Indique entre os itens abaixo o valor semântico. Quando a gente diz isso de valor semântico, professora, aí ele está querendo dizer valor de sentido, exatamente. Do que se afirma no enunciado após os dois pontos. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma explicação. Então, você marca o item explicação. Que conjunção poderia ser empregada no lugar dos dois pontos? Se é o valor de explicação, poderia ser o que, o porquê, né, o pois, tá certo? Segunda questão. Na parte inferior do anúncio, há este enunciado. Coloque este código na frente do webcam e descubra um segredo cobiçado por aliens de todo o universo. Considerando a fonte do anúncio, ou seja, a publicação em que ele foi vinculado, responda. A. Quem é o possível destinatário do anúncio? Aí quem são? Crianças, usuários da internet. Certo? Então, são as crianças que usam a internet. Qual característica o anunciante procura associar ao produto ao relacionar o enunciado principal do anúncio ao da parte de baixo? Você vai dizer, com calma, se tiver dúvida, volta ao texto. Ao relacionar os dois textos, o anunciante sugere que o consumidor do calçado é antenado com a internet, certo? Ou seja, é uma criança moderna. Assim, ele associa a característica de modernidade ao produto, tá bom? Então, ao relacionar os dois textos, o anunciante sugere que o consumidor do calçado é antenado com a internet, ou seja, é uma criança moderna. Assim, ele associa a característica de modernidade ao produto. Aí vem a terceira questão, né, com uma tira. No último quadrinho, a frase dita por Lily, irmãozinho da Mafalda, inicia-se por mas. Como não há nenhum balão de fala no quadrinho, você pode observar isso, anteriores, aqui essa conjunção estabelece uma relação de oposição. Explique. Né? A própria situação. Né? Guilherme comparando-se fisicamente ao menino que passou por ele no segundo quadrinho. Perceba, né? Ele olha, né? Percebe que não é tão forte quanto ele e opõe sua inteligência ao seu físico por meio da conjunção coordenativa adversativa. Mas eu sou mais, infelizmente. Né? Então, eu sou mais inteligente, aliás, né? Então, perceba aí, né? O humor da tiria está presente nisso aí, tá bom? Aí nós vamos para a página 171, conforme a indicação da agenda. Indique, entre os itens abaixo, o valor semântico de sentido do que se enuncia após o ponto e a vírgula na frase. Vá depressa, fale com ela, só você pode convencê-la a ficar. Então, o que a gente tem aí? Conclusão, oposição, consequência, exclusão, explicação. Nós temos aí a explicação. Este enunciado. O parque é bem conservado e muito bonito, por isso poucas pessoas o visitam. Você deve ter observado que a conjunção por isso não estabelece uma relação semântica lógica entre as duas orações. Tente explicar por quê. Olha aí. Como o parque apresenta características positivas, né, seria natural que se concluísse que ele fosse visitado por muitas pessoas e não por poucas, como se anuncia, certo? De novo, como o parque apresenta características positivas, seria natural que se concluísse que ele fosse visitado por muitas pessoas e não por poucas, como se anuncia. Bom, é importante você ter esse entendimento aí da questão. Empregando a mesma conjunção, reescreva o enunciado de maneira que ele tenha sentido lógico. Aí, ó, poucas pessoas visitam o parque, por isso ele é bem conservado e muito bonito. Bom? Poucas pessoas visitam o parque, por isso ele é bem conservado e muito bonito. A conjunção coordenativa aí, normalmente classificada como aditiva, pode assumir outros valores semânticos, tá certo? Dependendo da relação que ela estabelece entre os termos, orações ou palavras coordenadas. Observe o emprego dessa conjunção nas frases que seguem e identifique entre os sentidos apresentados o que ela tem em cada uma. A. Esperei você toda a tarde e você não apareceu. Olha aí. Pode ser, entretanto. Estudou e conseguiu ser aprovado. Por isso, né? Certo? Aí a gente tem, entretanto, por isso, a fim de que, né? Já foi empregado. Certo? Então, essa foi a indicação, né, da nossa gramática, que foi da página 167
a 171. E vamos dar continuidade, porque a nossa proposta agora, ela vai lá para o módulo 2, aí você pega aí seu módulo 2, tá certo? E ela pede, né? Palavras e expressões que causam dúvidas, tá bom? Aí você vai aí, palavras e expressões que causam dúvida, na página 83, tá certo? E vai da 83, né? Até a 86. Vamos lá. Onde e aonde? Emprega-se aonde com verbos que dão ideia de movimento. Aonde você vai? Verbo ir, ó, onde como se tivesse deslocamento, né? O verbo levar, mas hoje é verbo de modo. Andar, partir, ir, vir, sair, chegar, correr, dançar, descer, subir, pular, saltar, tá certo? Emprega-se onde, naturalmente, ao contrário, né? Os verbos ir que não dão ideia de movimento. Onde estão livros? Fixo, né? Localização. Não sei onde encontrar. Né? Ao invés de significa ao contrário de, ao invés do que previu a meteorologia, choveu ontem. Em vez de significa no lugar de. Em vez de jogar tênis, preferimos ir ao cinema. Mas na verdade mesmo, né, turma, o que você vai fazer realmente é essa relação de sentido mesmo. Se você entende essa relação, né, onde com verbos que dão ideia de movimento, né, onde você vai, onde nos leva com tal rapidez, é você relacionar, entender esse movimento, esse deslocamento, certo? E onde, né, que é fixo, é como se ele não tivesse movimento, é como se ele não tivesse como se deslocar. Ele não, na própria palavra, ele não indicasse a saída, né, a transição dessa ação, tá certo? Então, é importante que você preste bastante atenção, né, na indicação da aula de hoje, né, nós vamos fazer a resolução, né, de algumas dessas questões, tá certo, com vocês, né, para que não fique nenhuma dúvida. Olha aí, voltando aí, vamos aí para a página do módulo 83 a 86, tá certo? Então, acompanha comigo. Palavras e expressões que causam dúvida. Olha aí, onde e aonde, conforme a explicação. Aonde vamos, professora? À biblioteca. Nossa, onde está a chave da porta? Lerei as orações a seguir. Aonde vamos, professora? Nossa, onde está a chave da porta? A. Identifique e escreva qual das formas verbais em destaque indica movimento e qual indica localização, né? Nós acabamos de relacionar com o slide, tá certo? Aí você vai dizer, fácil, fácil, né? Na oração A, o verbo indica movimento. E na oração B, o verbo indica localização, parado, né? O tema onde, na oração A, pode ser substituído por qual expressão? Para que lugar, o qual, para qual lugar, né? Perceba, né, que o item B, ele diz para quais expressões, então pode ser mais de uma. Então, a gente marca aí para que lugar e para qual lugar. Os dois estão corretos, os dois respondem a questão. A palavra onde, na oração B, pode ser substituída por quais expressões? Em qual lugar, em que lugar, certo? Em qual lugar, em que lugar, responde corretamente a questão da página 83, tá certo? Aí a gente vai mais uma vez aí para a página 84. Qual das duas formas verbais exige a preposição a? Vamos ou está? Vamos, né? Por quê? Porque a palavra onde, pessoal, relembrando, pode ser substituída por em que lugar ou em qual lugar. E é usada com qualquer verbo que não exija a preposição ou que não exija a preposição a, certo? Já a palavra aonde pode ser substituída pelos termos para que lugar ou para qual lugar. Além disso, ela só é usada com verbos que exigem a preposição a. Né? Também tem essa diferença. Olha aí, ó. Onde você mora? Onde verbo de lugar. A cidade onde ele nasceu? Com pronome relativo. Você sabe aonde Roberto foi ontem à noite? Aonde é de verbo? Né? Foi. A forma verbal que indica movimento. Certo? Ainda dando continuidade na página 84, nós temos ao invés de, em vez de. Leia as manchetes a seguir. Usinas prioriza etanol em vez de açúcar e produção bate recorde em abril. Motorista acelera ao invés de frear e carro invade casa. Na manchete A, foi utilizada a expressão em vez de. E na B, ao invés de. Né? Você presta atenção, você observa aí que está em negrito para chamar a sua atenção, para facilitar a sua interpretação. Elas apresentam o mesmo sentido? Sim ou não? Explique. Elas apresentam conforme a explicação do slide, quando a gente levou lá aquela reflexão, o que é que vocês acham?
Não, pessoal, né? Não. A expressão em vez de na manchete A indica em lugar de, tá certo? Já a expressão ao invés de na manchete B indica o que? Ao contrário de, tá bom? Relacionando o que aí? Ela relaciona termos opostos, né? Aí você pode perguntar, então, professora, qual a melhor maneira de responder essa questão? Fácil, olha aí. Não, a expressão em vez de na manchete A indica em lugar de. Já a expressão ao invés de na manchete B indica ao contrário de, relacionando termos opostos, tá bom? Aí, além do sentido apresentado na manchete a expressão em vez de pode ser utilizada para indicar uma oposição. Assim, estaria adequado substituir ao invés de por em vez de na manchete B. Comente. Sim, pois a manchete B relaciona termos contrários, e nela poderiam ser utilizados tanto a expressão ao invés de, quanto a expressão ao invés de. Certo? Então, o que você vai entender? Que na manchete A não caberia a expressão ao invés de, tá certo? Pois não há oposição de ideias. Então, essa é essa relação, certo? Aí, mais uma vez, a expressão em vez de pode relacionar termos contrários, bem como expressa a ideia de em lugar de. Já a expressão ao invés de é utilizada apenas em frases que indicam oposição. Quando você relaciona assim, fica melhor para você diferenciar, tá bom? Aí na página 85, né, quase para a gente encerrando essa primeira parte, pede para que você leia o título e a linha fina de uma reportagem. Como fazer a agroecologia? Trabalha-se a conservação do solo ao invés de destruí-lo com arações e grandagens sucessivas. Em vez de eliminar os insos, aprende-se a trabalhar a parceria entre as ervas e as culturas, entre as criações e as lavouras. Né? Ambiente Brasil disponível, tem a indicação. Aí vem aí a análise de texto, aração, gradagem, isso. Considerando as palavras que formam a palavra agroecologia, explique o que você entende por esse conceito. Aí está relacionado a uma forma de agricultura socialmente justa, economicamente viável e ecologicamente sustentável. Ela consiste em um novo jeito de relacionamento com a natureza, que visa proteger o meio ambiente como um todo, certo? Explique o emprego das expressões ao invés de, em vez de, na linha fina da reportagem, você já sabe. Ao invés de, está indicando ao contrário de, ou seja, a preservação do solo ao contrário da destruição dele. Em vez de, está indicando em lugar de. Né? Então, assim, fica bem mais fácil de você entender. A expressão ao invés de pode ser substituída por invés de nesse contexto? Sim. Nesse caso, sim. Pois, em oração que indica ação contrária, a expressão em vez de pode ser usada no lugar de ao invés de. Tá bom? O que você vai fazer agora? Você vai ler um trecho de umas diversas histórias do livro Noites Iluminadas, criadas para serem contadas às crianças antes de dormirem. Olha aí, ó. Feche os olhos e tente imaginar de onde vêm os sonhos. Será que eles simplesmente entram na sua cabeça ou alguém os coloca ali quando você está dormindo? Vamos ver se consegue descobrir? Apanhe a lanterna mágica e ande pelo caminho encantado. Aonde ele levará você nesta noite? Noites Iluminadas, São Paulo, Poliforma, 2004, página 39, que é a indicação, uma fonte. Em sua opinião, o que são os sonhos e como eles surgem? Comente, né? Aí você vai dizer suas experiências, né? Se você costuma sonhar, se você gosta de sonhar, né? Que com mais frequência você sonha, né? Então, essa é uma resposta bem sua. Você acha que esse texto, produzido para divertir o público infantil, tem a intenção de dar uma explicação científica sobre a existência dos sonhos? Sim ou não? Né? Acho que não, né? Pois textos produzidos para divertir o público infantil procuram desenvolver a criatividade e a imaginação das crianças, e não dar resposta científica a determinadas questões. Verdade? Releia o início do trecho. Nele, a palavra onde pode ser trocada por outra expressão. Reescreva a frase substituindo essa palavra. Olha aí. Feche os olhos e tente imaginar de que ou de qual lugar vem os sons. Né? Feche os olhos e tente imaginar de que ou de qual lugar vêm os sons. Releia o final do trecho. Reescreva a frase substituindo a palavra aonde por outra que não altere o sentido do texto. Aí você vai ter todo o cuidado de escolher essa palavra para que não tenha nenhuma alteração. Olha aí, ó. Para que
para qual lugar ele levará você nesta noite. E a última, tá certo? Compare o uso da palavra onde e aonde, justifique o emprego delas. Aí você vai fazer, né? A palavra onde é uma sugestão, você pode fazer do seu jeito. A palavra onde foi usada em uma frase com verbo de movimento, que não exige a preposição a, certo? E pode ser substituída por qualquer lugar, né? Por que lugar ou por qual lugar. A palavra aonde, ela foi usada em uma frase com verbo de movimento, que existe a preposição a, não esqueça. E pode ser substituída para que lugar ou para qual lugar, tá bom? Então, né, essa foi a indicação da nossa aula de hoje, tá certo? Fica aí para vocês, né, a atividade da página 172 a 175 da gramática, tá certo? Então, boa atividade para vocês, né? Não deixem de responder as questões, de fazer a agenda, tá certo? Bem direitinho, né? Que é a atividade da gramática. E na próxima aula, a gente inicia com a correção. Um abraço carinhoso.